Quero tudo a subscrever o canal de clipes. Aqui o Window Clips é o canal oficial. Eu não vi o resto ainda, portanto. Só que isto é bué de tempo. Nós premiamos. Temos mais 20 minutos, mano. Eu hoje conheço pessoas que dizem que não vale a pena ter 2 trabalhos. O A segundo iniciativa Pá, eu curti que dividisse isto por tópicos, para começarmos pelo menos pelo início deste tópico, que eu não sei bem onde é que era já. os partidos à direita, Chega, Iniciativa Liberal e Trabalho e o Esforço. Não achas que seria interessante fazer ao contrário? O IRC primeiro. Não. Quem ganha mais pagava menos porcentagem em vez de... Este tópico, eles estão a falar sobre os impostos que se pagam em Portugal, pelo menos ou nos Quando ordenados chegamos ou no IRC, uma merda assim. Eu não deixei-me pôr isto para trás. Ao real, vemos os benefícios fiscais que há na Irlanda, que há em Inglaterra, que há na Alemanha para isto e que há em Portugal. Mas nós em Portugal temos ainda uma outra coisa curiosa. É quando as empresas, por qualquer motivo, precisam de ir a tribunal resolver qualquer coisa, ou com um funcionário, ou com uma dívida não paga, qualquer coisa, são 7 anos, 8 ou 9. Um dia, um professor meu, depois que eu fui colega dele, disse-me: André, isto não é tanto sobre impostos. A Bulgária tem dos impostos de IRC mais baixos do mundo, mas mesmo assim não atrai empresas. O que verdadeiramente atrai as empresas é terem estabilidade e previsibilidade, é terem pouca burocracia e uma justiça que funcione. Que eles sintam: alguém me deve dinheiro, eu meto um processo, ao fim de 2 meses está resolvido. A meu favor ou contra mim, mas está resolvido. Eu tenho um funcionário que não trabalha, quero despedi-lo ou quero um processo disciplinar, em 2 meses está resolvido. Aqui, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, há empresas que se vão embora ou que fecham e ainda têm processos para resolver durante mais de não sei quantos anos. Portanto, este ambiente de simplificação, eu acho que os 3 partidos à direita, Chega, Iniciativa Liberal e PSD, podem pelo menos criar plataformas de entendimento para mudar verdadeiramente o país. Se pusermos o ego um bocadinho abaixo e o país um bocadinho acima, vamos conseguir fazê-lo. Este é só um exemplo. Portanto, menos impostos, mais simplificação, menos burocracia. É evidente para mim. Achas que neste vídeo o André Ventura está a falar do que as pessoas querem ouvir, mas não aquilo que ele fosse, que se ele fosse realmente eleito, faria? Gostava da tua perspectiva. Eu não vi até ao final ainda. Pelo que eu vi até agora, ele parece-me estar muito mais brando nesta entrevista com o Paiva do que propriamente nas outras aparições dele, seja na TV, seja... onde foram, todos nós já vimos clipes do Ventura em todo lado. Ele parece-me estar muito mais calmo aqui, muito mais brando nas palavras dele. Não sei se é por estarmos tão perto das eleições, mas ele deu um tone down aqui nesta entrevista. Dá para ver. Eu não acabei ainda de ver, mas pelo que eu vi até agora, dá para ver que ele deu um... ele acanhou-se um pouco, parece-me. Estás a perceber? Mas lá está, eu acho que isso também faz parte. Isso faz parte. Mas deixa-me ver isto até ao fim e depois tiramos as nossas Podemos conclusões. discutir se o IRS que temos hoje é aceitável. Eu acho que não. E acho que temos um IRS que não permeia o trabalho e o esforço. Não achas que seria interessante fazer ao contrário? O IRC primeiro. Não. Quem ganha mais pagava menos porcentagem em vez de mais porcentagem. Que se formos a ver em escala, não é? Uma pessoa que ganha 10 mil ao ano. Sim, já paga mais também. Vamos supor e dizemos que paga 18%, não é? Um que ganha 10 mil vai pagar 1.800. Sim, é de ridículo. Eu não sei se vocês sabem como é que funciona. Não sei se todos vocês pagam impostos ou não. Suponho que a maioria de vocês paga. Mas vocês, quanto mais ganham cá em Portugal, isto é mesmo, toda a gente acha que sabe isto, mas quanto mais ganham, mais descontam. Mas lá está, não é só maior o montante, porque lá está, como eles fazem em quase todos os países do mundo, se vocês ganham 10 mil, ou se ganham 300 mil, ou se ganham 1 milhão, descontam praticamente sempre o mesmo, é sempre a mesma percentagem. Ou seja, pagam sempre mais dinheiro, maior o montante, mas a percentagem é sempre igual. Aqui em Portugal não, vocês quanto mais ganham, pagam um montante maior, obviamente, mas pagam uma percentagem maior, certo? Tipo, é surreal. Surreal mesmo. É uma cena que... Eu quando conto isto ao pessoal lá de fora, meus amigos, eles não acreditam. Eles acham... Porque todos eles acham que Portugal é um paraíso fiscal. Todos eles. Eu quando lhes digo que eles fodem completamente o pessoal que trabalha aqui, que tem empresas cá em Portugal, eles não acreditam. Eles, o quê? Não é possível. Portugal para nós é um paraíso fiscal. Pois é, para os estrangeiros que vêm cá investir. Não é à toa que nós temos o Golden Visa mais famoso do mundo. O nosso Golden Visa é o Golden Visa mais popular do mundo inteiro. Tipo, toda a gente que pensa em Portugal, os grandes empresários, pensam sempre, claro, livre de impostos. Mas nós estamos completamente fodidos. Pá, é muito interessante.
Portanto, tu se for, quanto mais dinheiro tu tens aqui, quanto maior é a tua empresa, mais fodido tu és a nível de impostos. É uma cena... Pronto, é interessante olhar para nós dessa maneira, mas lá está, se for estrangeiro e vieres para cá e tiveres hipótese de ter o Golden Visa, estás mesmo à vontade. Por isso é que o mercado imobiliário, na minha opinião, está da maneira que está em Lisboa. Tipo, isto é só... Os gajos da cripto estão todos cá, não é à toa, não é? O que é bom, mete a economia a movimentar, mas também não pode ser desta maneira. É um problema. O de 100 mil vai pagar 18 mil, está a pagar 10 vezes mais. Não é? Nós temos países no mundo que têm uma taxa proporcional e não progressiva. Que é, de facto, pagam 15% ou 10%. Todos igual. ganham mais, mas todos pagam. Mas também quem ganha mais também Porque lá paga. está, se vocês pagam 10% de 7 mil euros, pagam 700 paus. Mas se ganharem 70 mil e pagarem 10%, são 7 mil euros que pagam. Ou seja, pagam sempre mais, certo? Como assim? A porcentagem aumenta? Aumenta, mano. Depende do teu wage gap, vá, digamos assim. Chega aos 48% em Portugal. Aliás, eu já ouvi dizer que dá para chegar aos 51%. Ou já houve, ou foi uma merda assim, ou já foi 51%. É uma cena assim do género. Tipo, é surreal, meu. Por isso que toda a gente tem que se desembardar a criar empresas, a arranjar outra maneira, meu. Porque o que nós descontamos aqui, o que nós pagamos de impostos é vergonhoso. Paga mais, porque 10% de 100 mil é mais do que 10% Exatamente. de 20 mil. Tá? Mas não achas que se fosse Exatamente. ao contrário, ou seja, a pessoa que incentivava mais as pessoas... Porque tu em Portugal, eu como empresário, O som está bom para vocês? Ou está mau? eu sinto que muitas vezes as pessoas matam-se a trabalhar para depois ao final de contas, não é? Quem se esforça mais para ganhar mais é quem é mais Não, prejudicado. o nosso sistema não incentiva o trabalho. É isso? E isso 100%. é o que nós temos criticado na ideia de progressividade. Porque quem ouve a palavra progressividade pensa assim: quem ganha mais paga mais. E as pessoas pensam, se é que é justo. Mas é que aqui não é só quem ganha mais paga mais. É quem ganha mais vai sendo tirado uma parte maior daquilo que produziu. Precisamente, é isso que... um bocado mais baixo, ok. É isso que estávamos a falar. Vocês, lá está, claro que faz todo o sentido quem ganha mais dinheiro do que os outros pagar mais ao Estado, obviamente. Mas se vocês ganham 10%, se vocês pagam 10% dos vossos 100 mil euros por mês que fazem, são 10 mil que pagam, certo? Enquanto uma pessoa que ganhe 10 mil euros por mês vai só pagar 1000 euros por mês, certo? Ao Estado. Agora, quanto mais vocês ganham, a vossa percentagem sobe. Então vocês de repente estão a pagar metade do vosso salário, meu. Vocês trabalham para caralho para ganhar os vossos 100 mil euros por mês, que é um montante muito acima, mano, é mesmo dos 0,01% em Portugal, sem dúvida alguma, mas de repente pagam metade para o Estado, meu. Metade. Tipo, vocês pensam, claro, assim é que faz sentido, porque ganham bué da guita. Metade ao Estado, meu. Foda-se. E este é que é o raciocínio, só que é difícil Podia dizer ser dinheiro para contratar mais pessoas para a para empresa, investir, para reinvestir na 100%. empresa, investir. etc. mas não, é para o Estado. É que E nós até para o pessoal que cria novas empresas aqui em Portugal, nós, tipo, se vocês criarem agora uma empresa, vocês vão perceber que a quantidade de impostos que vocês têm que pagar é assustadora. Vocês começam-se a assustar mesmo com a contabilidade. Porque não faz sentido. Vocês, se querem contratar mais gente para a vossa empresa, vão ver o filme que é. Vão ver o filme que é. Porque depois cada empregado que vocês têm não é só o salário. Não é só, mesmo que ele tenha o salário mínimo, não é só mandarem-lhe o salário mínimo e está feito. Não é assim que funciona. Temos uma progressividade maior, muito maior do que a maior parte dos países da Europa. Portanto, em Portugal, só para as pessoas terem noção, E até ganhamos as horas menos. extraordinárias É mesmo interessante. são acrescidas de IRS. Ou seja, qual é o incentivo para as pessoas trabalharem? Trabalha mais, mas para quê? Para dar ao Estado. Tudo. Eu hoje conheço pessoas que dizem que não vale a pena. Portanto, embora a progressividade do IRS em Portugal não seja uma exigência da Constituição, ela é uma decisão política incorporada na legislação tributária do país para atingir determinados objetivos sociais e económicos. Certo, Carlos, não percebi onde é que quiseste chegar, mano. Ter dois trabalhos. O A segundo vai... iniciativa liberal bate muito nesse Mas assunto e bem. nesse ponto tem razão. Porque de facto há pessoas que se trabalharem em dois sítios levam para casa ao mesmo do que se trabalharem só num. Então qual é o uso? Qual é a motivação? A lógica. Não é, devíamos era incentivar quem trabalha de manhã e depois ainda faz um pescado à noite, leve para casa mais do que quem à noite gosta de se divertir. Eu também gosto, mas é um direito. Porque é precisamente o que ele está a dizer. Vocês mesmo que tenham dois trabalhos, tudo bem, vão estar a trabalhar muito mais e vão ganhar possivelmente o dobro do vosso dinheiro, mas também vão pagar muito mais impostos. Então acaba por ser um pau de dois bicos, vocês ficam tipo, foda-se, vou estar a querer trabalhar assim tão mais para ter que pagar ainda mais impostos do que eu já pago. É fodido.
Portugal é fedido neste sentido. direito, a pessoa escolhe, olha, eu agora não quero trabalhar mais, quero me divertir. Pronto, o outro quer Fedido é a trabalhar, tem que palavra levar da mais para casa. Nós temos o país ao contrário. Nós premiamos os mandriões, premiamos os que não fazem nada e os que querem viver de subsídios. Isto agora pode funcionar e dar votos. Daqui a uns anos, nós agora já estamos a caminhar para a cauda. Daqui a uns anos nós vamos estar na ponta da cauda da Europa. E se não mudamos isto, por isso é que voltamos à conversa anterior. Com este cenário, a direita vai pôr a hipótese do PS governar mais 4 anos. Porque não ganhámos, ficámos em segunda. Pá, desculpem lá, que se lixe quem ganhou. Se tivermos maioria no Parlamento, nós não podemos perder a oportunidade. Porque é o país, não é a oportunidade para sermos isto ou aquilo, é a oportunidade de quebrar o ciclo socialista e de pôr o país a crescer. Senão as gerações a seguir, nós Não vai continuar igual, já sabe. Até o Pedro Nuno Santos, que foi agora eleito, vai fazer a mesma coisa. Aliás, E vai falar à televisão como se não houver. Eu não estou a dizer aqui a um jovem do chat que a progressividade do IRS em Portugal pode ser alterada porque não está especificada na Constituição, mas sim no Orçamento de Estado. Um governo pode mudar isso. Sem dúvida, Carlos. Então, mas é por isso que estamos a falar. Os outros países não fazem isto. Nós cá em Portugal fazemos. E se fosse só isto, estávamos nós muito bem. Mas não é só isto que fazemos. Não é? Como bem deves saber, estás a dizer que estudaste a Constituição, suponho que estejas bastante por dentro. Houvesse corrupção, como se nada. como se tivesse tudo limpinho. E como se ele não tivesse nada a ver com aquilo. Aliás, vê que ele naquele discurso, que de facto não lhe correu bem na noite em que venceu, mas todos temos noites má, ele não disse nada. Mas há uma coisa que disse. A única. Vai manter em vigor o orçamento que foi aprovado agora na Assembleia da República para 2024. Nós, se ganharmos, é evidente que vamos mudar o orçamento. Ele não. Diz que vai executar este orçamento. Ou seja, há uma certeza que a gente pode ter. A política de sacar com impostos à classe trabalhadora e aos empresários para distribuir pelos outros vai continuar com Pedro Nuno Santos. Portanto, eu pergunto. E o que vai continuar também é a classe média que vai ficar, Pagar isto. vai extinguir. Não é? E qualquer dia Não existe. eles vão aumentando o salário mínimo. Pronto, e eu compreendo isso e bem. O problema não é aumentar o salário Mas não se mínimo. pode aumentar o salário mínimo só assim, não é assim que funciona. Sobretudo porque o salário médio está cada vez mais próximo do salário. Lili, obrigado E esta pela compressão salarial não está a enriquecer-nos, está a empobrecer-nos. Portanto, se mesmo assim há políticos, e aí a Iniciativa Liberal também tem alguma responsabilidade, embora não vá ter, segundo as sondagens, a importância que o PSD vai ter. Pessoal, eu sei que está aqui o nosso chat do nada. Nós não costumamos falar de política aqui, não é à toa. Não é? Eu não falo de política praticamente, eu falo no meu círculo, falo com os meus amigos próximos, eu não falo publicamente, precisamente por isto. De repente está aqui uma discussão política neste chat, pessoal de esquerda, pessoal de direita, a dar as vossas opiniões, mas nós estamos a ver isto com uma perspectiva de fora, certo? Não estamos aqui a escolher lados, não estamos a escolher nada, estamos a ver isto, unbiased, estamos a analisar isto. Até agora concordei com a parte dos impostos. Certo? Nós, como empresários, sofremos para caralho com isto. Tem que se arranjar soluções. É o que é. Toda a gente sabe isto. Todos os empresários com quem eu falo, todos os meus amigos, toda a gente sabe do que estamos aqui a falar, não é? Portanto, é disto que estamos a falar. E é para ter uma discussão saudável. Tentem ser respeitosos no chat. Vocês não têm que concordar com o que o Ventura está a dizer. Não têm que concordar uns com os outros no chat. Mas, tenham calma. Só isso. Window, quanto é que tu descontas? Mano, já te vou mandar a password das finanças por DM. Manda-me DM aí na Twitch. Dizer que o Chega não. Tens que ter cuidado a reagir a estas cenas. Mano, nós não estamos... Porquê é que eu tenho que ter cuidado a reagir a estas cenas? Explica-me. E portanto dá a ideia de que se eu tiver que escolher, imagine-se, PSD e Iniciativa Liberal, se tiverem que escolher entre uma alternativa com o Chega ou deixar o PS governar, preferem deixar o PS governar. E é isto que eu não lhes posso perdoar. Porque isto é imperdoável para o país em que... Não propriamente tu, mais o país, não é? País. Mas também se formos por aí, André, repara, nós estamos numa situação em que já vimos de muitos anos de PS e de muitos anos a escorregar na casca da banana, como eu lhe chamei. E a verdade é que o PS, mesmo depois de tudo o que fez, continua nas sondagens colado ao PST. E eu pergunto-me, como é que é possível? É fácil de perceber. Subsídio à dependência... Não, eu sei, eu percebo isso. A questão aqui é como é que é possível nós estarmos a ver isto à nossa frente e não conseguirmos fazer nada. Exato. É revoltante. Eu pego nessa pergunta e devolvo aos outros. Nós podem ter a certeza de uma coisa, quem nos está a ouvir, nós vamos fazer tudo no dia, antes que o PS ganhe com a maioria, a esquerda tem a maioria, aí não podemos fazer nada. Aí foi escolha das pessoas. Certo. Desculpem-me dizer assim, terão o que merecem. Quer dizer, depois disto tudo, corrupção, votam à mesma na esquerda toda e a esquerda tem uma maioria parlamentar, desculpem-me dizer, tem o que merecem. Não é? O país escolhe o seu caminho. Escolheu este,
eu saio de cena e o país terá a situação que quer. Agora, se não for assim, este é mais um momento para travarmos isto, esta mexicanização do regime. Porque se não fizermos isto agora, o regime vai a caminho da sua destruição. E se deixarmos o PS governar mais 4 anos, isto às tantas torna-se uma república socialista verdadeiramente. E eu queria evitar isso. Portanto, eu no dia 10 à noite vou fazer tudo o que puder, os contactos todos que puder, para evitar que o PS continue a governar o país. Se não houver boa vontade do outro lado, ficarei com o nosso resultado, que pode ser muito bom, de 18, de 20, de 21, 17, 16, para celebrarmos entre nós e abrimos umas garrafas, champanhe e tal. Mas depois as pessoas vão se perguntar, o que é que mudou? Nada. Nada. Olha, tenho aqui algumas perguntas que acho que são relevantes para te fazer. Visto que desde o início, desde que chegaste à política... By the way, o Paiva, nesta entrevista até agora, ele intervém para aí 3 vezes. Eu nunca vi o Paiva tão calmo a deixar um gajo falar tanto como hoje. Não estou a gozar. O Paiva tem esse problema, quando entrevista pessoal, ele fala bem por cima. Mas aqui, nesta entrevista, o Paiva teve muito bem. Deixou mesmo falar, te interrompeu 1 ou 2 vezes, quando foi pertinente. Shout-out aqui ao nosso Paivinha, que estive com ele ontem. Dei-lhe quase um beijinho, vocês viram, no combate torneiro. E tenho que dar um shout-out ao Paiva. Tens estado aqui neste invólucro não é, de muita... Pronto, fala-se muito de ti, porque disseste isto ou porque disseste aquilo. Muitas vezes podem tirar fora do contexto, outras vezes não tiram, e realmente tu disseste mesmo algo que é mais... Ele tem os botões da camisa tortos, depois tens, está mais acima. Engraçado. Muito bom. evasivo ou mais agressivo um bocado, e como vocês dizem, não é? Até foi a Rita Matias que disse que preferem dizer as verdades, mesmo que magoam, não é? Sim. Ia-te perguntar aqui uma pergunta simples para as pessoas que não perceberam isso: o que é um português de bem? A expressão português de bem foi para primeiro quebrar aquela linha habitual do serei o presidente de todos os portugueses. Há de separar que todos dizem isso, da extrema esquerda, da extrema direita. Todos dizem, qual é o seu candidato? Eu serei o presidente de todos os portugueses. Ora, nós quisemos marcar uma diferença e dizer que pela primeira vez na vida convém haver alguém que governe ou que mande e que esteja a falar para as pessoas de bem, ou seja, os de bem, os que trabalham, os que ou trabalharam, os que sustentam o país, ou que estudam, ou que pagam impostos, e não, desculpem lá a linguagem, a bandidagem, os mandriões, os que não fazem nada e que estão sempre à espera de um poder para se encostar. Portanto, foi uma expressão, talvez, como se diz em estilo linguístico, talvez tenha sido uma metáfora, mas para dizer que está na hora de alguém governar para as pessoas que sustentam o país e não dizermos sempre que estamos aqui para todos, que todos têm lugar, sejam bandidos, sejam mandriões, porque eu acho que isso as pessoas estão fartas. E eu acho que em política, mesmo correndo estes riscos, que a pessoa pensa, peraí, mas quem é que é do bem? Serei eu do bem? Será que eu não sou do bem? Este está a excluir pessoas. Eu acho que cada vez mais a cultura política do século XXI vai nos obrigar a fazer escolhas disruptivas e a dizer as coisas com verdade às pessoas. Eu prefiro perder alguns votos de algum, mas haver outros que saberem que eu sou a voz deles e que vou mesmo lutar por eles e que vou mesmo fazer o que os outros não fizeram. Se eu pudesse descrever um partido de alguma maneira, e o Chega, seria esta. Eu acho que há muitos anos que as pessoas comuns não têm a voz. São diluídas nos outros interesses da República. Pela primeira vez, eu gostava que houvesse um partido que fosse essa voz. Não é das pessoas nem ricos, nem pobres, nem é dos normais, como nós. As pessoas que tiveram que trabalhar, fazer à vida, que viram os seus pais ir para lares, que viram os seus avós adoecer e não ter consultas no serviço de saúde, que viram os seus filhos ter dificuldade em ir para a creche. As pessoas comuns. Eram esses que eu me queria dirigir. A expressão talvez tenha sido um pouco violenta. Eu não acho que seja violenta de todo. Eu acho que é uma expressão que não tem mal nenhum. Acho que tem uma coisa mal. Essa expressão é que é cada um pode tirar aquilo que achar, o que lhe entende. Cada um pode achar que é de bem. Exatamente. Pronto. Agora, mas foi esse o sentido. Perguntei-te que era para perceber o sentido. Foi sentido. Deixa-me perguntar-te, por exemplo, um transexual é uma pessoa de bem? Pode ser. Um homossexual é uma pessoa de bem? Evidentemente pode ser uma pessoa de bem. Não sei se é ou não, depende. Se trabalhar, como tu dizes, se for uma pessoa comprar as leis, comprar as regras, não é? Pode ser uma pessoa de bem. Já o disse várias vezes, eu não tenho nada contra os homossexuais. Certo. Conheço vários
Pá, eu também acho que tenho já vi o amigos Ventura com um homossexuais. discurso não, Não acho que não devamos tão perseguir as calmo em pessoas relação a pela este sua assunto, condição. mas Talvez alguns não concordem comigo, ele também mas pode eu ter não mudado vejo de como é que no opinião, não século sei. XXI nós podemos dizer que um homossexual é menos pessoa do que outra pessoa. Agora, o que já não gosto, que é diferente, é de uma cultura de LGBT Certo. enraizada que quer impor conceitos, narrativa, etc. Costumes, certo. Isso aí não gosto. Agora, o homossexual em si, por ter uma orientação sexual diferente da minha, Não é menos nem mais do que. não é menos nem mais do que eu. Tem que ser uma pessoa de bem, cumprir as regras, esforçar-se, trabalhar, dar o melhor à comunidade, respeitar a comunidade. É isso que eu procuro. Fiz a questão e tu percebes porquê, não é? Sim. Porque há muita gente que acha que vocês são um partido racista, xenófobo, populista. Porquê é que tu achas que as pessoas Tem que ver. fazem? Porquê é que as pessoas têm essa ideia Tem e que- como é que tu poderias, ou como é que vocês vão mudar essa ideia? Eu penso que tem a ver com dois grupos específicos. Um tem a ver com as pessoas da etnia cigana, porque desde o início houve este conflito muito grande, que nós também quisemos trazer este ponto para a agenda. E sabíamos que ao trazer o ponto para a agenda ele tinha risco. Mas nós preferimos correr esse risco e dizer que havia um problema nesta comunidade do que fingir que nada se passava quando nós, basta ir ao Alentejo, aqui a Lisboa, ao Ribatejo, enfim, a vários pontos no norte do país, em muitos sítios, e percebemos o problema que há na convivência desta comunidade com a comunidade maioritária. E isso criou-nos uma imagem de que estávamos a hostilizar um grupo por ser este grupo. Eu procurei desmistificar isso, nem sempre é fácil do ponto de vista da linguagem, e acho que essa ideia ficou. Quando nós o que dissemos foi que os gigantes têm que cumprir regras como todos os outros. E não o estão a cumprir em maioria. Em maioria. Numa minoria podem estar, em maioria não estão. E o resto tem que ver com os imigrantes. Nós, ao contrário até de partidos próximos de nós na Europa, nós sempre reconhecemos que em Portugal é preciso uma certa imigração. Porque nós, muitos setores económicos que nos apoiam até, ou seja, empresários que são próximos do Chega, na agricultura, na restauração, no turismo, no setor dos serviços, me dizem: André, eu infelizmente não encontro portugueses para trabalhar. Sim, sim. Portanto, eu só consigo contratar imigrantes. O que é que eu faço? Eu digo: se eles vêm, se trabalham, se integram, pagam a segurança social, cumpram as regras, então nós temos também. Portugal também já foi um país de imigração, a gente não se pode esquecer disto. Claro que sim. Não é? E nós somos parte do país em que vivemos e que nascemos. Quando nós nascemos, Na verdade, se formos a ver, todos os países são um país de imigrantes. todos, mas nós temos, Nunca se pensa nisso, mas é a atenção, realidade. nós temos aqui especial responsabilidade, porque Portugal é dos países do mundo que tem uma diáspora maior espalhada. Eu tenho família em França, hoje que estão bem estabelecidos, mas que há 40, 50, 60 anos Procurar uma vida melhor. procurar uma vida melhor. E nós não nos devemos esquecer disso. Portugal já foi. O problema país de aqui imigração. é quando falamos de imigração, que as pessoas procuram uma vida melhor, não é? Como antigamente se fazia, como os nossos avós e pais faziam, mas Exato. hoje em dia as pessoas acabam por fazer essa imigração e acabam por não ter uma vida melhor em Portugal. Sim, E não, depois por vemos um lado não pessoas tem uma com vida 30, melhor. 30 pessoas num apartamento. Não Por é? outro, não vêm para cá só com o intuito de trabalhar e contribuir para a comunidade. Vêm já à procura do Estado Social. Que os nossos portugueses não iam para a França à procura do Estado Social. Ou para a Suíça. Iam para trabalhar, para ganhar dinheiro, que é justo e legítimo. Como os italianos foram para os Estados Unidos. Como os irlandeses foram para os Estados Unidos. Enfim, por aí. O que é que se sente hoje? Que esta nova imigração, para além de ser massiva, não é? Hoje mesmo sabemos que há mais de 1 milhão de imigrantes em Portugal. Quase 15% dos contribuintes já são estrangeiros em Portugal. É todo um novo país que está a nascer. Temos que ter consciência disto. É muito, meu. Mas 15% temos é que exigir que quem venha cumprir as regras e não nos venha a aculturar. Temos que exigir que quem venha cumprir a regra, venha integrar-se, etc. Depois, eu também acho, se não é popular, não é muito simpático dizer, eu acho que não é a mesma coisa recebemos imigrantes do Brasil ou de Angola, ou do Afeganistão ou do Paquistão. Isto não, hoje as pessoas não gostam de ouvir isto, mas é a verdade. E, portanto, Tem a ver com a integração. Não é é? evidente que com a matriz cultural em que se vive, alguém que chega do Brasil fala a língua, tem a mesma matriz judaico-cristã, tem a mesma matriz civilizacional, integra-se com facilidade. E, portanto, o que nós estamos a incentivar neste momento, com as regras que o governo socialista pôs em vigor, é venham todos. Venham de onde vierem, do Bangladesh, do Paquistão, daí. E ao mesmo tempo. E tudo ao mesmo tempo, que é o que está a acontecer. Portugal passa de um país com um número de imigrantes perfeitamente aceitável, até estarmos hoje a falar de um país já com quase 15% de imigrantes. Quer dizer, E depois as rendas. Mas eu vou-vos ser sincero, eu não creio que, por muito que quem quer que vá para o poder, não acredito que consiga travar essa imigração descontrolada. Não acredito. Isto não está acontecendo só em Portugal, está acontecendo na União Europeia inteira.
Pá, não acredito que isso vá mudar de todo. Pela Europa inteira, não acredito. É evidente. Disparam. É evidente, não é? Então, se há pessoas, são 30 dentro de uma casa, os preços começam todos a subir. Nós já tínhamos a questão do investimento direto. Bom frame, qual era o frame? Do Paiva? Não é um partido que consegue. Não. Eu não de todo, eu não creio que consigam. Absolutamente nenhum país da União Europeia acho que consegue travar essa migração descontrolada. A Polónia e a Hungria conseguiram. Conseguiram? Eu não sei se eles conseguiram ou se os gajos simplesmente não querem ir para lá, sabes? Em França é bem pior. Sim, a França ainda está num estado pior. É verdade. Mas a França também é maior. Estrangeiro estava a aumentar. Se agora junta-se a isto uma imigração massiva, torna-se insustentável. E depois o turismo de saúde, como vimos neste caso da Gêmea. Sim, sim. Dinamarca é um exemplo de terem conseguido. Ok. Tenho que estudar isso. Passa a ideia não só que Portugal podem vir de qualquer maneira, Venham levantar o não há cheque. controlo, venham também cá ao nosso sistema de saúde. Venham. Os meus tios foram para a Suíça, deram-lhes 3 meses para arranjar trabalho. Países como a Suíça, Polónia e Hungria já fazem isso e muito bem. Mas acho que nós também temos X meses para arranjar trabalho. Uma coisa assim. Não ter filhos a Portugal, Levantam um cheque e dão. venham ser tratados a Portugal, os contribuintes portugueses, os parvos, estão. A questão é todas as ilegalidades, a maneira como a maioria do pessoal está a ter estes vistos, nem sequer é legalmente, certo? Obrigado, puto Narigas, pela sub. Certo. Há sempre maneiras de dar a volta. Sempre. Há sempre, em qualquer país, há sempre maneiras de dar a volta. Há sempre ilegalidades para toda a gente. Compreendes? Aqui em Portugal tens gajos, e toda a gente sabe disto, tens gajos que vendem não só vistos, mas vendem passaportes, mano. Tipo, a gajos que chegam de fora, assim, à toa, só porque sim. Tipo, isto não é só bater em nota, estás a compreender? Lugar para pagar. Isto é que não é justo. Então isto é ser xenófobo? Não. Isto é dizer que antes de qualquer coisa temos que ter condições para os nossos. Temos que proteger os outros, mas acima de tudo temos que ter condições para os nossos pais, para os nossos avós, para aqueles que sustentaram o sistema. E são estes dois pontos que acho que levam hoje uma parte do sistema político a olhar-nos com alguma desconfiança. Infelizmente, porque Vendem cartas de condução, contratos de trabalho, claro que sim. Claro que sim. nós Mas não fizemos isto isto é agora. público, Isto é uma bomba relógio. Se ninguém põe o dedo na imigração agora, politicamente é mais fácil dizer assim, está tudo bem, nós somos um país aberto ao mundo. Depois acontece como na Holanda, não é? É que ainda por cima nós temos exemplos. Temos a Nós Holanda, que temos a um dos Bélgica melhores e temos passaportes França. do mundo, Vimos atenção. o que é que deu a política de portas abertas, sem controle, sem regras. Vimos o que é que... É que eu não sei mais nenhum país assim na União Europeia onde haja esta facilidade toda, genuinamente, em ter um passaporte. E o nosso passaporte é dos melhores do mundo, meu. deu. Deu conflito, deu terrorismo e deu pobreza. Quando nós vimos, o ano passado, que o tipo que matou os turistas suecos na Bélgica teve a andar livremente na Covilhã e na Guarda, devia ter sido um sinal de alerta. Quando o outro afegão decapitou as duas mulheres aqui em Lisboa, nós dissemos isto é um alerta. O ano passado tivemos o outro tipo que matou as pessoas na Bélgica e que tinha andado livremente pela Covilhã e o juiz aplicou-lhe apresentações periódicas. Qual é o terrorista que se apresenta periodicamente num tribunal? Estamos loucos ou quê? Perdemos a noção das coisas? Um terrorista, você importa-se de vir aqui todas as semanas? Mas isso inevitavelmente, quando recebemos pessoas, neste caso do Islão, não é? Corremos esse risco. Sim. Como corremos o risco de receber uma pessoa cristã que também não é boa da cabeça e que faz outra coisa qualquer. Mas dada a massificação do terrorismo islâmico, eu acho que temos que ter particular cuidado nessa matéria. É evidente que as pessoas não podem ser discriminadas pela sua religião. Certo. Isso é uma evidência. E que há pessoas que vêm destes países, do Afeganistão, do Paquistão, mulheres, por exemplo, que estão a fugir do terror e da perseguição. E aí eu acho que nós não temos outra hipótese senão acolhê-las e protegê-las. Mulheres que se sentiam livres no Afeganistão antes dos Talibã e que fugiram agora para Portugal ou para a França. Nós temos que... Ninguém bom da cabeça diz, não, ponham-se a andar. Não, temos um dever humano acima de tudo. Outra coisa é esta loucura de asilos que anda pela União Europeia, de pessoas que vêm de Marrocos, que vêm do Líbano, que vêm e que dizem que estão a ser perseguidos politicamente. Quer dizer, Portugal reconhece o Marrocos, reconhece o regime marroquino. E ao mesmo tempo tem cá em Portugal pessoas que têm asilo, ou seja, estão a ser perseguidos pela sua cultura, religião ou preferência política em Portugal.
Portanto, é esta massificação da imigração desregulada, sem controle e sem critério, que eu acho que nós temos que parar. E isto não é só o caso português. O ano passado, a União Europeia... É europeu. A União Europeia... Aliás, nem é só europeu, não é? Porque os Estados Unidos também está Os sobre. Estados Unidos também têm. Nós temos diferente. O ano passado, a União Europeia teve 1 milhão de pedidos de asilo. Eu gostava que as pessoas soubessem isso. 1 milhão de pedidos de asilo. Não há bloco que aguente isto todos os anos. 1 milhão. Não é imigração, é 1 milhão de pedidos de asilo. Portanto, ou nós paramos isto... Faz lembrar um bocadinho, André, quando queremos receber os nossos amigos em casa, não é? Mas não temos comida no frigorífico para servir. Por um lado. Mas estamos a recebê-los na mesma Por hora. outro é o exemplo que eu tenho dado. Nós temos uma casa. Tem porta Comparação do e pai. tem janela. Se nós tirarmos as portas, as janelas e as paredes, deixa de ser uma casa. É um terreno aberto onde toda a gente passa. É um descampar, claro. Descampado. E é isto que o país não pode ser. O país tem que receber bem. O país precisa de receber algumas pessoas. Lamento se desilude quem quisesse um país perfeitamente fechado, mas o país tem que receber algumas pessoas. Isso é uma coisa. Outra é a irresponsabilidade absoluta de portas completamente abertas, sem controle, no mundo moderno em que temos ciclos e fluxos de terrorismo pelo mundo inteiro, de pobreza, de tráfico de seres humanos, de tráfico de mulheres, e deixarmos o país ser neste momento aquilo que está a ser, que é uma plataforma giratória do crime organizado. E é isso que eu não gosto de ver. E é isso que nós vamos ter que acabar se chegarmos ao poder no dia 10. Vou-te fazer uma última pergunta, André. Se correr bem as eleições, e pelo menos os quadros indicam que vai correr bem a nível de votos, depois vamos saber se essas coligações existem ou não, tu sentes que é mesmo importante governarem agora e já, para depois, mais tarde, daqui a 4 anos, ser possível ganhar com a maioria absoluta? Sabe, eu tenho que falar com... Pensas nisso? Eu, obviamente, falo com bastantes pessoas ligadas às várias áreas do segmento político, e as pessoas mais ligadas às sondagens até me dizem isto: André, o melhor não é ganhares agora, deixa o PS ganhar outra vez. Vocês agora vão ter 20, 21 ou 18, vão ficar ali mesmo no... O PS vai destruir isto ainda mais e vocês depois ganham de caras. E eu compreendo esse raciocínio e não leva a mal quem me diz, e sei que estão a dizer pelo melhor. Mas isto não é pensar no país primeiro. Nós não podemos ter mais 4 anos disto, ou 4 ou 8, seja o que for, porque estar na política com taticismo era dizer: o que é que me interessa? É governar nestas condições? Não, é evidente que não. O que é que me interessa? Interessa desgastar ainda mais isto, deixar o PS e o PSD afundarem-se ainda mais na corrupção, tal, e nós depois apanhamos isto, tipo fruto maduro, cai mesmo. Isso é pensar com tática. Mas honestamente, digo isto genuinamente, o tempo para governar é o que os portugueses decidirem. Se não for agora, respeitarei isto, certo? Tenho que respeitar, é o voto que me dá legitimidade a mim e ao partido. Mas a minha preferência era, tão rápido quanto possível, tirar o Partido Socialista do poder e termos um conjunto de políticas orientadas para fazer crescer e enriquecer o nosso país. E portanto não era nem daqui a 2 anos, nem daqui a 3, nem daqui a 6. Era agora, para podermos ainda mudar alguma coisa. E porquê isto, André? Porquê uma pessoa que provavelmente poderia fazer negócios, enriquecer mais, não é? E porquê que tu fizeste esta escolha de criar um partido? O que é que te... esta sim é a última pergunta, porque acho que é uma pergunta bastante interessante e acho que as pessoas têm essa curiosidade. Não é? Ok, tem a parte social, depois a parte... É mais pessoal, não é? No fundo é uma pergunta mais pessoal, Sim, de perceber porque é que tu... porque, como todos sabemos, aquilo que estás a fazer, e não só tu, mas toda a gente ligada ao Chega, acabam por perder, entre aspas, muito tempo da vossa vida nisto. Sim, não é? não só tempo. Fuga-vos o tempo todo. Privacidade, Tudo, segurança, tudo. E, portanto, o que é que te fez levar a... Há uma parte que é a parte social e política. Eu entendia na altura, e continuo a entender agora, e quando for o presidente do Chega, que era importante haver uma força diferente, disruptiva, que fosse mais ambiciosa, que dissesse o que as pessoas pensam. E sentia que os partidos, e eu era do PSD, fui dirigente do PSD, já não estavam a ser capazes de transmitir. E como eu dizia no início, como cresci neste meio suburbano, ganhei esta capacidade de perceber o que as pessoas sentem. E sentia esta desilusão com a política. As pessoas sentiam que ouviam o PS, o PSD, o CDS, o PCP, e já não lhes dizia nada. E sentia que havia um espaço que fazia falta, que era de representatividade. Depois há outra vertente, que é a minha pessoal, que eu entendi isto. Eu sou religioso, pessoalmente, e entendi isto como uma missão.
mesmo obviamente ganhando menos e tendo mais problemas de segurança e de falta de privacidade, entendi-o como um compromisso que eu tinha que fazer com a minha consciência, no meu caso com Deus também, de dar o meu melhor para conseguir fazer esta transformação. Obviamente Deus não me disse que eu ia conseguir ou que não ia conseguir. O compromisso é, eu estou aqui e vou lutar por isso. Se conseguir, consigo. Se não conseguir, não consigo. Mas para mim era importante, quando deixar de ser presidente do Chega, e esse dia há de chegar, o partido está a crescer muito, desenvolveu-se muito a nível de estruturas, tem os quadros, tem os deputados, tem dirigentes. Um dia o meu dia chegará também, não é? Eu já vou ser nestas eleições o único líder sobrevivente de 2019, de todos os partidos parlamentares, mas ainda me sinto, enfim, capaz de coisa, e também pela minha idade, sinto-me ainda com força. Mas o que eu quero é, quando chegar o meu dia final político, Salve seja. não no meu dia final, mas quando chegar o meu dia de num congresso dizer, passar o testemunho e dizer adeus, é sentir que fiz alguma coisa diferente, que de facto Portugal precisava ter aqui um abanão político e criámos uma força, porque eu não criei sozinho, foram várias pessoas, e depois todos estes que hoje aqui trabalham, que são a força do Chega verdadeiramente, temos uma força hoje que representa as pessoas e que está no caminho para ganhar. Não é importante eu chegar ao governo, é importante que o Chega um dia chegue ao governo, seja comigo ou não seja já comigo, e eu ficarei de bem com a minha consciência se sentir que dei um contributo para que esse caminho fosse feito e para que o sistema político português, tal como o que está a acontecer por toda a Europa, se fosse modernizando. É isso que eu quero quando chegar o meu último dia como presidente do Chega. Quero sair de consciência tranquila comigo, com os militantes e com Deus, porque sempre vi isto também como uma missão pessoal. E vou encerrar porque a tua assessora, se eu não fecho aqui, Vai dizer que já vai estás a me passar bater já. a seguir porque és uma pessoa muito ocupada. Obrigado. Ok, opa, imagina, isto não é muito grande, isto são 50 minutos, mas sei lá, estava à espera que ele apresentasse algumas medidas. Eu só tinha visto até ao minuto 20 e tal, nós vimos metade disto agora aqui em live, mas mesmo antes disso ele não apresenta nenhumas medidas nem nada de especial. Pá, ele fala bem, é um facto, e diz o que a maioria do pessoal quer ouvir. O pessoal está a dizer W's no chat. Mas é, overall, boa entrevista. Shoutout enorme ao Paiva. Interrompeu muito pouco, deixou falar livremente. Ainda não tinha visto isso a acontecer em nenhuma entrevista ao Aventura, nem nada que se pareça. Mas é isso. Não estamos aqui para falar propriamente das nossas ideologias políticas. Pá, nem deu para comentar muito. Comentei aqui a questão dos impostos porque é algo com que eu me identifico e que também quis expor um bocadinho a minha ideia. E falámos da questão da imigração, que eu volto a dizer. Vocês estão-me a dizer que há países que já têm as portas fechadas. Não me acredito que consigamos fazer com que isso aconteça, mas isso é a minha opinião.